Fala pessoal, bom dia. Professor André Nascimento aqui. E hoje eu estou aqui para resolver a primeira fase da prova da UES de matemática, a parte de matemática, tá bom? Vamos aqui comigo. Bem, pessoal, a primeira questão, ela se trata de uma questão de números complexos. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A forma geral de um número complexo, z, é x mais y, certo? X é o termo independente e y é o cara que acompanha a parte imaginária, tá? Onde x e y são números reais. E é um número complexo, cuja, ele diz aqui, ó, que o quadrado de i é igual a menos um. Ok. A gente também é importante lembrar, né, que i é igual a raiz de menos um. É uma coisa importante para resolver questões de números complexos, tá? Em um plano munido do referencial cartesiano ortogonal usual, pode-se identificar que o número complexo z igual a x mais iy, ele existe uma relação entre o número complexo que ele no plano cartesiano ele pode ser representado por um par ordenado. E esse par ordenado é o par ordenado xy, onde x é o termo independente e y é o coeficiente que acompanha a parte imaginária, ok? Sabendo disso, qual é o par ordenado que representa essa divisão aqui de números complexos? Esse tipo de questão, o que é que a gente faz aqui, ó? A gente tenta remover o i do denominador. Como é que a gente remove o i do denominador? Porque não pode existir um número imaginário no denominador, certo? Porque o número imaginário é uma raiz. A gente sabe que, por convenção, raiz não vai no denominador. Então, eu tenho que ter uma estratégia aqui, né? Fazer um algebrismo para remover esse i do denominador. E o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar simplesmente aqui, ó, pelo conjugado do denominador. Fazendo isso, pessoal, eu vou remover o i do denominador, ok? Então, aqui vamos aplicar só a distributiva, ó. No numerador, eu vou obter 4 mais 4i mais 6i mais 6i ao quadrado. Tudo isso dividido por produto notável aqui, né, pessoal? Nem preciso fazer essa conta. Aqui vai ficar o quê? O quadrado do primeiro, que é 1, menos o quadrado do segundo, que seria i ao quadrado. Eu aconselho você a dar uma revisada nessa parte de produtos notáveis, que é muito importante, ajuda muito, tá? Simplificando essa expressão, eu vou obter o quê? 4 mais 10i mais 6 vezes, a própria questão me fornece o quê, pessoal? Ó, que i ao quadrado é igual a menos 1. Vai ficar 6 vezes menos 1. Isso tudo dividido por 1 menos i ao quadrado a menos 1. 1 menos menos 1. Ok? Então, eu vou obter o quê? 6 vezes menos 1 dá menos 6. Menos 6 mais 4, menos 2. Então, eu vou obter menos 2 mais 10i no numerador. E no denominador vai ficar o quê? Ó? 1 menos menos 1. Menos com menos é mais. Então, vai ficar 1 mais 1 igual a 2. O que é que eu posso fazer aqui, pessoal? Colocar o 2 em evidência. Ó. 2 que multiplica menos 1 mais 5i dividido por 2. Por que que eu fiz isso? Só para poder simplificar mesmo, pessoal. Esse 2 com esse 2, tá? E obter o número final, menos 1 mais 5i. Então, o par ordenado que eu vou acabar gerando aqui, ó, vai ser o menos 1 e 5. Gabarito, letra C. Continuando aqui, pessoal, vamos para a questão 14, certo? A questão 14 é uma questão bem direta, né? E se trata de uma divisão de polinômios. Ele diz que o polinômio p de x, que é x à quarta mais x ao quadrado mais ax mais 1, ele é divisível por q de x.
Ou seja, é uma divisão exata. Ele chama aqui de divisão exata. Isso quer dizer o quê? Que o resto dessa divisão é igual a zero. E a pergunta é, qual é o valor de A mais B? Para essa questão, a gente tem que dominar um pouco divisão de polinômios, tá? Vamos fazer aqui a divisão direta, ó. X à quarta mais x ao quadrado mais ax mais 1 dividido por x ao quadrado mais x mais b. A gente tem que fazer essa divisãozinha aí. Pessoal, a divisão de polinômios, ela é semelhante à divisão tradicional, tá? Mais uma dica aí para você que tem dificuldade. Você observa sempre, pessoal, o termo de maior grau. E eu sempre vou me basear nele, para chegar também no termo de maior grau do dividendo, tá bom? Então, qual é o número que eu multiplico x ao quadrado para chegar em x à quarta? É x ao quadrado também, ó. Então, eu começo multiplicando por x ao quadrado, eu faço a multiplicação de polinômios, normal. X ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. X ao quadrado vezes x mais x ao cubo. X ao quadrado vezes b mais b vezes x ao quadrado. Agora, subtração. Ó, porque a gente percebe que a gente vai sempre simplificando os termos de maior grau. E o objetivo é esse, simplificar essa divisão até ter só o resto. Aí eu vou obter o que aqui, pessoal? Ó, pelo sinal negativo aqui, eu vou ficar com menos x ao cubo. Agora, subtraindo x ao quadrado de menos b vezes x ao quadrado, eu vou obter o quê? A gente sabe que o 1 acompanha aqui o x ao quadrado, né? Então, quando eu vou fazer essa subtração, pondo o x ao quadrado em evidência, eu vou obter 1 menos b, que multiplica x ao quadrado. Eu vou exemplificar essa daqui, tá? Detalhar um pouquinho, mas as outras a gente subentende que eu já estou pondo em evidência, para facilitar um pouquinho a conta, que essa questão ela é mais longa, tá? Aqui ficaria assim, né, pessoal? X ao quadrado menos b vezes x ao quadrado. Aí, quando eu coloco o x ao quadrado em evidência, levando em consideração que o 1 acompanha o x ao quadrado, eu obtenho 1 menos b que multiplica x ao quadrado. Então, eu vou estar fazendo isso algumas vezes, tá? Mas, no fundo, eu só estou colocando o termo em evidência para adiantar um pouquinho a conta. Já subtraí aqui o x ao quadrado, então eu vou repetir o que tem no polinômio de cima. E agora vamos continuar a operação, né? O meu objetivo é chegar em x ao cubo, né? Então, eu multiplico o polinômio de cima por menos x. Menos x vezes x ao quadrado, menos x ao cubo, menos x vezes x, menos x ao quadrado, menos b vezes x. E aí eu vou subtrair esses polinômios, né, pessoal? Ó, sempre com o objetivo de simplificar o termo de maior grau, tá bom? E ó, simplifiquei já o x ao cubo. Aí eu vou obter o quê aqui, ó? 1 menos b menos, aqui tem 1 invisível, né? Menos 1 vezes x ao quadrado, pondo o x ao quadrado em evidência. Então, eu já vou obter 1 menos b menos menos 1, que aí fica mais 1, tá? X ao quadrado. Agora, eu vou fazer a mesma estratégia com o x, ó. Eu vou ter o quê, ó? A menos menos b. Então, vai ficar a mais b, que multiplica x, ok? Mais 1. Qual número eu multiplico x ao quadrado para obter? Aí eu vou fazer só uma simplificação aqui, pessoal. Menos b mais 1 fica menos b mais 2. Então, eu já vou dar uma simplificada aqui, tá bom? Então, eu vou colocar aqui menos b mais 2, tá, ok? Então, o número que eu multiplico x ao quadrado para dar menos b mais 2x ao quadrado é mais menos b mais 2. Que aí, quando eu multiplico por x ao quadrado, eu obtenho menos b mais 2x ao quadrado, mais menos b mais 2x, mais b que multiplica menos b mais 2. E essa é a última subtração.
Tá acabando. Vamos lá. Consegui excluir os termos de maior grau, né? E aí sobrou o quê, ó? A mais B menos menos B, que fica mais B. Então vai ficar, ó, A mais B mais B menos 2. Aqui eu estou pondo o x em evidência, tá? Menos B que multiplica menos B mais 2, tá? Mais 1, ok? Vamos simplificar essa expressão para ver o que acontece. Eu vou obter o que aqui, ó? A mais 2B menos 2 vezes x. E nessa outra parte aqui, eu vou obter mais B ao quadrado menos 2B mais 1. E aí a gente vai usar o argumento da inicial da questão, ó, que a divisão, pessoal, ó, ela é exata. Ou seja, esse aqui é o resto da divisão, tá? Esse resto ele é igual a zero. Só que esse resto ele só será igual a zero se eu tiver ambos esses termos iguais a zero. E aí eu vou partir aqui para um mini sistema, pessoal. Ó, que mini sistema? B ao quadrado menos 2B mais 1 igual a zero. E eu também tenho que ter A mais 2B menos 2 igual a zero. Pronto, pessoal. Então a gente continua. Vamos lá. Ó. Vamos resolver essa primeira equação aqui, ó, para a gente conseguir extrair o valor de B. Mais uma vez, os produtos notáveis aparecendo. A gente vê, pessoal, aqui, ó, que esse polinômio, ele é a mesma coisa que B menos 1 ao quadrado. Ok? Que ficaria o quê, ó? O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que dá exatamente o primeiro polinômio. Então, eu vou resolver essa equação para simplificar. Poderia resolver também por Bhaskara, tá bom? Mas para simplificar, que a resolução já está bem extensa, né? Se eu utilizar a raiz quadrada de ambos os lados, né? Eu vou obter o quê, ó? B menos 1 igual a zero, que implica que B é igual a 1. Ok. E da equação 2, eu já tenho o quê, ó? Que A mais 2B menos 2 é igual a zero. Acabei de descobrir que o B é igual a 1. Então, eu vou obter o quê? A mais 2 vezes 1, 2. Mais 2 menos 2 igual a zero. 2 menos 2 é zero. Então, eu concluo que A também é igual a zero. E a pergunta é o quê, pessoal? Ó, a pergunta é qual é o valor de A mais B. A é zero, B é 1, então A mais B é igual a 1. E a resposta aqui, pessoal, é letra A.